Curiosidade sobre a Copa do Mundo que talvez você não saiba. Nós lançamos aquela famosa caixinha de pergunta nos stories do nosso Instagram para saber o que a galera tinha dúvida e queria saber sobre a Copa do Mundo. E para não ficar de fora desse tipo de vídeo e ver a sua opinião aqui em nosso canal, não esquece de seguir o Camisa 10 nas outras redes sociais. É só colocar @camisa10pg que você vai achar a gente em qualquer lugar. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like, bora comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai colocar uma meta de likes de 1000 likes para podemos continuar fazendo vídeos assim com a opinião de vocês e para vocês aparecerem aqui junto com a gente. A primeira pergunta que chegou aqui pra gente foi: quando a Copa do Mundo foi criada e quem foi o cara que inventou? Pergunta enviada pelo nosso inscrito Rafael Ribeiro. Ainda antes da Copa do Mundo, a FIFA foi criada lá em 1904. Aí depois disso, os líderes da entidade organizaram vários encontros pelo mundo para poder aí sim organizar o grande evento que é a Copa do Mundo. Copa do Mundo, inclusive, que era chamada de Taça Jules Rimet. Depois disso mudou e aí sim virou a grande Copa do Mundo. A primeira Copa foi lá em 1930, aqui pertinho da gente, lá no Uruguai. Rolou uma disputa para ver quem iria sediar a Copa e acabou que o Uruguai ganhou como país sede e ainda ganhou aquela Copa do Mundo. Naquele ano o presidente da FIFA era Jules Rimet, nome que ficou como principal responsável pela organização do torneio, e ele ainda fez questão de ir pessoalmente convidar os países europeus para a Copa. Em consequência desse esforço de Jules Rimet, ele conseguiu simplesmente popularizar o futebol e fazer com que o esporte se tornasse simplesmente o esporte mais famoso do planeta. A próxima pergunta é muito interessante também. Qual foi a primeira Copa do Mundo transmitida na TV brasileira? Pergunta que foi enviada pelo nosso inscrito João Matos. Infelizmente, as primeiras transmissões de TV relacionadas ao futebol não começaram no Brasil e sim lá fora. O primeiro jogo televisionado foi em 1954 lá na Europa. E aqui no Brasil, infelizmente, ainda demorou um pouquinho, só chegando em 1970. Nessa primeira transmissão aqui, as imagens eram em preto e branco e apenas uma cidade no Brasil inteiro transmitiu com imagens coloridas. Lá na cidade de Itaboraí, do Rio de Janeiro, eles receberam um sinal da empresa Embratel, tudo em colorido. Seguindo com a nossa terceira pergunta, que veio do nosso inscrito Gustavo Coelho. Ele perguntou quais foram os países que já ganharam uma Copa dentro de casa. Isso, na verdade, já aconteceu algumas vezes, não foi só uma ou duas, não. O Uruguai, por exemplo, venceu a primeira Copa de todas lá em 1930, como a gente já falou por aqui. A Itália também venceu a segunda Copa da história, lá em 1934, também dentro de casa. A Inglaterra ganhou em 1966, a Alemanha em 1974, Argentina em 1978 e fechando a França com aquele 3-0 lá em cima da gente em 1998. Dentro de casa também. A quarta pergunta por aqui é muito interessante, hein? Foi feita pela Jéssica Souza. Perguntou quanto que deve valer em dinheiro a taça da Copa do Mundo. Essa é uma ótima curiosidade, inclusive. Você que está nos assistindo, sabia que a primeira taça da Copa, a taça Jules Rimet, foi roubada 2 vezes? Uma vez ela foi roubada lá em 1966, quando a própria seleção brasileira levou o troféu para uma exposição em Londres. Como sempre, os caras que fazem isso são muito caras de pau e o ladrão pediu o resgate da taça. No final ele foi preso, mas o grande herói dessa história toda foi um cachorrinho chamado Picles. O cão farejador encontrou o troféu enrolado em um jornal na casa do cidadão que havia roubado a taça 7 dias depois do roubo. Isso é a primeira vez que a taça foi roubada, tá? Lá em 1983 a taça foi roubada novamente, mas aí o final não foi tão feliz assim. Dessa vez a taça foi roubada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e aí nunca mais ela foi encontrada. Essa a lenda de que quem roubou derreteu o troféu. Hoje a CBF tem uma réplica da taça no Rio de Janeiro. Mas vamos voltar lá para a pergunta da Jéssica sobre o troféu recente. O troféu que é utilizado hoje tem 37 centímetros de altura, ainda tem 6 quilos e ele é todo feito de ouro 18 quilates. O valor do troféu é baratinho, gira em torno de 20 milhões de dólares. E a quinta pergunta foi: tem alguém que trabalha com futebol que já ganhou mais de 3 títulos da Copa do Mundo? Essa pergunta foi do Henrique Ribeiro. E tem sim, galera, e ainda é brasileiro, o nome dele é Zagallo. Zagallo disputou com a seleção brasileira 7 vezes a Copa do Mundo. Ganhou a disputa como jogador 2 vezes, uma vez em 1958 e outra em 1962, e como treinador levou a seleção à vitória em 1970. Em 1994 ele foi tetra como coordenador técnico. Além dos títulos, ele ainda treinou a seleção em 74, 98 e 2006. Zagallo é simplesmente uma lenda do futebol. A sexta pergunta foi enviada pela Gabriela Cheuen, que perguntou qual é o nome da bola da Copa do Mundo do Catar. Inspirada na arquitetura, bandeira e na cultura do Catar, o nome da bola nessa Copa é Al Hilal, que significa a viagem ou a jornada. Uma curiosidade é que essa bola vai ser a primeira bola da história
história das Copas terá uma versão inteligente e eletrônica. Na verdade, não é tão simples assim. A bola terá um sensor de movimento capaz de identificar o posicionamento em campo 500 vezes por segundo. Recurso fundamental que vai ajudar, por exemplo, na marcação de impedimentos e vai auxiliar os árbitros nas tomadas de decisões durante as partidas. Inclusive, dizem que na Copa do Catar vai ter um negócio aí de impedimento automático. Tomara que isso aí dê certo, né? E a pergunta número 7 veio do Luan Henrique. Ele perguntou se essa Copa vai ser mesmo a última Copa com 32 seleções. Pois é, segundo a FIFA, essa vai ser a última Copa nesse formato que a gente vai ver no Catar. A partir do ano de 2026, a competição começa a ser jogada com 48 equipes, ou seja, 16 a mais do que já temos. Segundo a FIFA, a intenção é tornar o torneio mais democrático, mas o formato no final das contas será o mesmo. Aquela fase de grupos inicial e depois a fase eliminatória até chegar à final do campeonato. A oitava pergunta veio do César Galhardo. Ele perguntou quanto ganha um árbitro em Copas do Mundo. A informação que a gente apurou por aqui é que não existe um valor fixo ou padronizado na competição. Na verdade, os árbitros são pagos por experiência. Quanto mais experiente o árbitro, maior o dinheiro que ele vai ganhar na Copa do Mundo. A gente ainda foi apurar outras coisas. Segundo também informações do colunista do site UOL, Rafael Reis, os juízes mais experientes ganhavam $70 mil para apitar uma Copa do Mundo. E dependendo do desempenho, ainda tinha um extra de $3 mil por partida. Já os menos experientes levaram para casa lá na Copa em 2018 $25 mil. De repente dá para largar tudo por aí e começar a apitar uns jogos de futebol, né? E a pergunta de número 9, quem fez foi o Douglas Jacob. A pergunta que ele fez foi a seguinte: como essa Copa vai ser no Catar, essa vai ser a Copa mais cara de todos os tempos? Sim, meus amigos. O investimento que foi feito nessa Copa é simplesmente bizarro, medonho ou assombroso, ou qualquer outro adjetivo que você quiser utilizar. Foram gastos mais de $200 bilhões para a construção dos estádios, hotéis e de toda a estrutura que vai ser dada para quem for visitar o país durante a Copa. Para você ter uma ideia, o Catar investiu 14 vezes mais do que foi investido na Copa da Rússia, por exemplo. Além disso, essa Copa vai ser a de maior premiação da história, com valor de $42 milhões para o campeão, ou seja, R$190 milhões. Ah, e com as premiações para as outras seleções, tipo o segundo, terceiro, o quarto e por aí vai, o valor vai ultrapassar R$2 bilhões. E fechando o nosso vídeo de hoje, temos a pergunta de Fred Alves. Ele ficou meio chateado e tá perguntando aqui por que mudaram a data da Copa do Mundo, que ele prefere no meio do ano. Pois é, Fred e a galera que tá assistindo. Geralmente a Copa do Mundo acontece lá no meio do ano, né? Em junho e julho. Mas lá no Catar as temperaturas nessa época chegam a 50 graus. Coisa que talvez nem aquele carioca que tá mais acostumado a ir na praia quase todo dia aguentaria. Ainda mais se você tirar a água de coco e colocar o cara dentro de campo numa partida em 90 minutos com pura intensidade. Então por causa disso eles mudaram a data para os meses de novembro e dezembro, onde a temperatura é um pouco mais tranquila. Mas para se ter uma ideia, mesmo assim todos os estádios serão climatizados, ou seja, vai ter ar-condicionado espalhado para todos os cantos dentro dos estádios. Isso só comprova que essa vai ser a Copa mais rica e mais luxuosa que a gente já assistiu de todos os tempos. E com todas essas perguntas que vocês fizeram, quem faz a pergunta agora sou eu. Você acha que a seleção brasileira vai conseguir levar o troféu pra casa e ser hexa campeão finalmente? Você que tá assistindo, tá confiante no hexa? Então deixa sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Você que nos assistiu por aqui pela primeira vez e é apaixonado por futebol, dá aquela moral pra gente. Se inscreve em nosso canal e também ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. E você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like, também os seus comentários. Meu nome é Alvin e até a próxima.